Fala, meus amigos são paulinos, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal neste domingo, trazendo essas últimas informações desse pós-jogo do São Paulo após vencer a equipe do Botafogo pelo placar de 1-0. Resultado importantíssimo que deixou a equipe ali na 7ª colocação do Brasileirão, próximo ali do grupo que está brigando por vaga direta na Libertadores da próxima temporada. Além disso, chavinha do São Paulo vai mudar agora, focar na LDU, que vale vaga nas semifinais da Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com esse pós-jogo do Tricolor. Ponto do linha de passe neste domingo é a vitória do São Paulo, 1-0 contra... Naquele momento que eu percebo que eu estava olhando na Camate, né? Aliás, é na Camate, né? A fechada que é aqui. Estava certo, olha que maravilha. São Paulo 1-0 contra o... Agora sim. Agora ali. Estamos encerrados. 1-0 para o São Paulo contra o Botafogo. Eu vou começar com Vitor Birner. Drible de corpo. O que falar da vitória do São Paulo e daqui a pouco, claro, da derrota do Botafogo neste domingo? Muito boa noite para você. Primeiro, boa noite a você, Jean Eugênio, Jailson, as fãs do esporte. As duas coisas estão atreladas, né? Não dá para você separar em blocos, não dá para falar de uma sem falar da outra. Então, eu vou ser muito breve na abertura. Coletivamente, um jogo muito superior do São Paulo. É óbvio que o Botafogo ainda rende muito aquém do potencial do seu elenco, enquanto o São Paulo, para mim, jogou essa partida no limite. Se o São Paulo, tecnicamente, tivesse feito o jogo à altura do seu jogo coletivo, e eu vou me apegar tecnicamente apenas à finalização, não nem a construção, a finalização, o São Paulo teria feito outros gols. Já o Botafogo teve problema de marcação, problema de construção, de decisão errada e alguma coisa de finalização. A vitória do São Paulo foi magra porque o São Paulo produziu. Jailson Vilas Boas, 1-0 para o São Paulo. Boa noite. Boa noite, Mota. Boa noite aos companheiros. Boa noite, fã de esporte também. Tô com o Birner. O Botafogo muito abaixo, algumas mudanças ali, né, que o Ancelotti fez. Algumas até questionáveis, né, entrando com 3 volantes também. Danilo muito pela direita, cortando para dentro. Tava até falando com o Eugênio ali antes. Enfim, o Alex Telles fora, Barbosa fora, o Marlon Freitas fora também. Aí, quarta-feira tem um jogo atrasado, né, contra o Mirassol por conta do Mundial. Mas um Botafogo que novamente fica devendo, né, no assunto futebol jogado. E o São Paulo que mesmo ali mesclando. E aí sim, pensando na Libertadores, né, que tem um jogo agora no meio da semana, um jogo bastante importante. O São Paulo mesmo mesclando alguns jogadores consegue a vitória com o Dineno e Tapia no comando do ataque. O Rodriguinho já é o meu destaque, o Rodriguinho jogou muita bola. Quero te ouvir também, Eugênio Leal, quanto o torcedor do São Paulo pode ficar satisfeito com a atuação e o do Botafogo seguir preocupado. O que esse jogo dá até mais preocupação para o botafoguense. Boa noite para você, Eugênio. Boa noite, Felipe. Filipinho Gaúcho. Olha para um lado e toca para o outro. Maravilha. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Do lado do São Paulo, eu acho que ele pode ficar satisfeito porque, como o Birner falou, coletivamente foi um time melhor. Por outro lado, deve ficar preocupado porque foi um time que não soube matar o jogo. Sim. E teve oportunidades para matar o jogo. Algumas, justamente porque foi superior, porque soube explorar os espaços que o Botafogo cedia. No segundo tempo foram vários contra-ataques ali, um até virou gol, mas depois por uma pequena distância acabou sendo anulado por impedimento. Mas faltou ao São Paulo ser mais efetivo. É claro que é um time do São Paulo muito mexido, longe, né, do time do São Paulo ideal. E eu acho que é um time diferente do que vai jogar, por exemplo, na próxima quinta-feira. Ainda assim, ele mostrou que é um trabalho consistente no plano de elenco. Quando você tem um elenco muito mexido, muito diferente do que seria a escalação ideal do São Paulo, o time consegue ainda assim mostrar consistência coletiva. E aí faltou ser mais contundente. Do lado do Botafogo, eu acho que o David Ancelotti, ele gosta mais de trocar jogador do que o Textor gosta de trocar técnico. E olha que o Textor adora trocar técnico. Essa foi boa. Porque ele mexe muito no time. E com tanto que ele mexe, ok, a gente entende, o calendário é puxado, tem muito jogo, quarta e domingo, é verdade. Mas se ele não consegue estabelecer um padrão, uma base de time, um modus operandi para o time do Botafogo, fica difícil você rodar, porque não vai ter nunca consistência, segurança ao praticar esse futebol.
Porque eu defendo você rodar o elenco, mas nunca rodar o time inteiro. 3, 4 peças no máximo, porque você tem que saber quem vai estar ali para fazer a cobertura, qual é o pé bom daquele jogador que vai fazer o lado de campo, quem tem o passe por dentro para achar o jogador, quem vai fazer movimentação, vai fazer o facão, quem vai atacar espaço por trás da zaga. E quando muda muito, não sei se é só por isso, mas a gente não vê um coletivo forte. E o curioso é que, em função da falta de efetividade do São Paulo, o Botafogo teve momentos para empatar o jogo, que seria um resultado injusto no final das contas, mas teve momentos para empatar o jogo, mas na base do vamos lá. Então, acho que o jogo, como um todo, ficou abaixo do que poderia ter sido. Jean, quero te ouvir também fazendo a seguinte pergunta, do copo meio cheio e meio vazio do São Paulo nesse domingo. Quanto você acha que o São Paulino, que pegou a escalação e falou hoje vai ser difícil, porque de fato não era um time vistoso no papel, se anima em ver um bom futebol apresentado, mas quanto ele se preocupa justamente por ter as chances, não matar o jogo e poder ter saído com um empate que seria muito ruim diante do que apresentou. E aí, se você projeta isso para a Libertadores. Boa noite, Tudo bem? Boa noite, Felipe. Bom, eu acho que, primeiro, assim, o São Paulino tem que comemorar muito o resultado, porque é isso, você pega a escalação e era uma escalação, né? E aí a gente está falando nem só de escolhas do treinador, não são só escolhas do Crespo. Ele tinha 8, 9 desfalques, além dos jogadores que ele optou por deixar no banco de reservas. Então, era uma escalação, de fato, bem aquém daquela que é o máximo do São Paulo. Olhando para o que foi o jogo, eu acho que o São Paulino não tem nada para reclamar. Nada, absolutamente nada para reclamar do que o São Paulo jogou hoje. Eu até acho que se você falar, depois dos 90 minutos, a vitória se deve mais ao que o São Paulo fez ou ao que o Botafogo não fez, aí a discussão é grande, porque realmente o Botafogo foi impressionante. O primeiro tempo o Botafogo não jogou, ele não conseguiu, e é claro que tem a ver com o mérito do São Paulo também, né? Mas é impressionante o quanto o time do Botafogo não está jogando absolutamente nada. O Botafogo foi finalizar pela primeira vez no alvo aos 35, 36 do segundo tempo. Né? Foi o momento que o Rafael foi trabalhar. Então, tudo bem, você pode até dizer, como o Botafogo não está jogando, isso de alguma maneira facilitou ao São Paulo para vencer a sua partida. Mas, cara, eu olho para a escalação do São Paulo e falo, realmente, assim, não dava para pedir muito mais. E até por ser essa escalação, eu acho que não dá para colocar um carimbo no time, com o time que desperdiça a chance, o time que... O Dineno é o quarto centroavante do São Paulo que aparece agora e conseguiu fazer o gol que garantiu a vitória. Os outros 3 estão machucados. Então eu acho, sinceramente, que não dá para reclamar de muita coisa. Hoje acho que o torcedor São Paulino tem mais que comemorar uma vitória importante. Porque a gente fala de Libertadores. Agora é óbvio que o mais provável não é o São Paulo ganhar a Libertadores, como não é o Flamengo ganhar, como não é o Palmeiras ganhar. Todos os times têm mais chances de perder do que de ganhar a Libertadores. E, portanto, estar bem no Campeonato Brasileiro para brigar por uma vaga na próxima Libertadores tem um peso enorme. E a tabela mostra o quanto esse jogo era importante para essa briga por Libertadores. Eu acho que não tem nada para reclamar, nem das atuações individuais dos jogadores, porque o que falta ao São Paulo, o que faltou ao São Paulo hoje, obviamente que os jogadores poderiam ter feito mais gols nas chances criadas, são jogadores com um pouco mais de capacidade técnica. Vou dar um exemplo para mim do maior símbolo disso. Gonzalo Tapia. O Tapia é um jogador com muitos limites tecnicamente no trato de bola. Muitos limites. Seja no passe, seja na finalização. Mas ele deixa tudo que ele pode em campo. Ele luta muito, ele marca muito, ele corre muito, ele dá trabalho, ele se movimenta, ele cumpre o que o técnico pede. E eventualmente um jogador desse nível vai fazer um gol aqui, um gol ali. Vai dar uma canelada ali. Mas não é. Sim. Não é. Sim. O outro, já acabou de falar, o Dineno. Acho que o Dineno fez um bom jogo, tá? Inclusive sem bola. Porque muito do que o São Paulo conseguiu fazer no primeiro tempo, quando o Dineno atuou, tem a ver com a capacidade do São Paulo se defender no campo de ataque. De ser agressivo, ser intenso. A gente viu o Dineno pressionando muito, ajudando do lado esquerdo, lado direito do Botafogo, na saída de bola. E ainda fez um gol, não teve tantas chances. Ou seja, qual jogador do São Paulo está devendo, quando a gente olha o nível técnico dos atletas, na finalização? Rodriguinho, talvez o mais técnico do meio de campo, o Alisson
ainda voltando. E o Rodriguinho é o melhor jogador legal. do time, fácil. Pra mim foi o Enzo, tá? No primeiro tempo, até se machucar. Mas também acho. Também baita cruzamento. também do Enzo. e aí, a cobrança de falta na trave, a parte defensiva. Sim. Então, quando você olha o que o São Paulo, com quase 1 bi de dívida, sem conseguir contratar jogadores, gastando dinheiro, se virando na janela, produz, não dá pra reclamar. Não, e Não outra, dá pra reclamar. mesmo em relação- Eu acho que tá muito bom, tá? Mesmo em relação à coisa das Jogou muito bem finalizações hoje. e tal, assim, a gente teve no final do jogo, olhando na segunda metade do segundo tempo, o Rigoni, cara, fazendo tudo impecavelmente bem. A física, né? É isso aí, cara, a bola bate na trave, a gente inclusive viu a bola batendo na trave e jurava que ela ia entrar, e no fim das contas ela não entrou. Esse, tecnicamente, destoa daquilo que eu falei. Ele sabe bater na bola. Esse tecnicamente é diferente. O problema dele, na outra passagem do São Paulo, foi que ele com o Crespo teve bons momentos e quando o Crespo saiu, ele parecia o Rames no comportamento. Mas o Crespo tá lá. É isso. Então, Depois, assim, o Léo tecnicamente, Link pode fez melhorar. uma baita defesa também. Então, tem que ver eu como não é que acho vai nem ser que dá pra colocar esse carimbo de perdeu chance. Assim, tem jogo que... Porque se fosse 3-0, a gente não estaria aqui falando Isso. de chances desperdiçadas e tudo mais. São duas bolas na trave. aproveitadas. Pois é, mas o quanto o não aproveitamento se deve à ineficiência ou à falta de qualidade dos jogadores. Repito, estes dois lances provavelmente acabariam com qualquer olhar nesse aspecto de falta de qualidade. Então, acho que foi um momento específico, um jogo específico, com jogadores específicos que nem estão acostumados a jogar. Então, sinceramente, acho que tem só um muito motivo ali. para comemorar. Pra mim, a falta gente podia estar falando isso do Botafogo. De Não, desperdiçar. de preocupação com a derrota. Depois, preocupação enorme. Preocupação enorme de jogadores que foram utilizados, enfim, do Ancelotti mudando o time é um todo. time sem rumo. O Neto também tem que ser assunto. Mas, enfim, a gente está falando do São Paulo. O São Paulo, eu tô com vocês. Para mim, não tem como reclamar de absolutamente nada. Vai reclamar do quê? São Paulo aquela mexeu no história time todo, da ginástica, né? ganhou o jogo, ainda botou bola na trave com o Rigoni. Jailson, aquela bola da ginástica, que você vai fazer os exercícios, você diz antes, né? A minha nota é no máximo... A nota de saída. Nota de Não saída. vai passar disso porque os exercícios que eu vou fazer não permitem ir além. É mais ou menos isso. Os jogadores que São Paulo tem vão ser jogadores 6,5. Mas se eles entregarem os 6,5, porque você vê em alguns momentos assim, alguma dificuldade, de falta de velocidade. Teve bola ali que o Dineno pegava que ele precisava empurrar. Vai que não dá e tal. Então, é esse limite. Você falou do Enzo, o primeiro tempo teve uma jogada que eu vejo assim, tecnicamente, o Rodriguinho sobrando nesse time que jogou hoje. Também acho. E aí ele começou uma jogada ali no final do primeiro tempo, fez a jogada toda certinha, aí dá no Enzo, aí ele erra. Aí volta pra ele, aí ele corrige a jogada e devolve no Enzo, que erra de novo. Aí volta pra ele e toca pra trás. Faltava alguém que entendesse o pensamento dele ou não. Essa jogada é para fazer isso. Aí o cara toma decisões erradas às vezes falta um pouco de velocidade, às vezes a batida na bola é errada. Então é isso que eu estou colocando. Poderia ter sido melhor se houvesse capacidade técnica um pouco superior para resolver o jogo que estava nas mãos coletivamente do São Paulo. É que eu tô pensando na rodada, e eu vi quase todos os jogos. Acho que o único time que eu posso olhar e falar assim que fez uma atuação muito superior à do São Paulo foi o Palmeiras, ontem. E o Flamengo jogou melhor, mas o Flamengo é muito mais consistente, né? Sem bola, de pressão, etc. Mas, obviamente, abaixo do que o elenco pode produzir, porque se o Flamengo inspirado pega o Juventude, faz uma goleada histórica e tal, e não dá para esperar que o time goleie sempre. Acho normal Fez no Maracanã, né? 6, né? Fez no Maracanã. Ou seja, lá é diferente. Eu acho que o São Paulino... 27 anos. Claro que isso é uma questão muito pessoal de cada torcedor, e eu não vou determinar como cada um tem que se sentir. Racionalmente falando, e futebol tem pouco espaço para razão, ele tem que estar muito satisfeito com o time. Isso. No Campeonato Brasileiro, com a chegada do Crespo. Se você quiser olhar o mata-mata, as atuações contra o Atlético Paranaense, os jogos contra o Atlético Nacional, aí tem bastante coisa a se discutir. O São Paulo vai pegar a LDU no meio de semana, a LDU é uma pedreira. A LDU no Campeonato Equatoriano tem 14 jogos em casa, nenhuma derrota. Ganhou 7, empatou 7. Na Libertadores não perdeu nenhum jogo, também atuando dentro de casa. As únicas derrotas da Libertadores foram para o Flamengo e para o Botafogo, atuando fora de casa. O jogo do Crespo é um jogo de bastante perseguição individual e pressão. Eu não sei se o São Paulo consegue reproduzir esse tipo de futebol, que existe muita correria jogando na altitude. Lá, né? Contra o Atlético Nacional, a gente, não, mesmo sem altitude, deu para ver que
Foi difícil. Sim. E eu desconfio, posso estar completamente errado, porque eu tenho dúvida, já que a gente veio de uma paralisação para a data FIFA, se o Crespo fez essas alterações só para poupar jogadores e para dar ritmo a alguns, ou se, por exemplo, o Rodriguinho não começa o jogo lá para ter 3 jogadores de marcação, com o Marcos Antônio começando já de volante, jogando com 3 volantes no meio campo, exatamente porque a LDU vai pressionar. E esse foi o erro que o Botafogo cometeu lá, né? Oi? O erro que o Botafogo cometeu lá. Abrir mão de jogar. Outra dúvida que eu tenho sobre o Não Tolói... conseguiu passar do meio de Mas campo. foi o mesmo erro que o São Paulo cometeu contra o Atlético Nacional lá, o Atlético Nacional condicionou o São Paulo a não conseguir jogar. Pra mim, o São Paulo cometeu um erro ali. O Crespo, na verdade, cometeu Mas aí um erro você vai ali. aceitar isso? De novo? Não, eu achei errado. Eu achei que o São Paulo poderia ter tentado jogar um pouco mais contra o Atlético. E o São Paulo simplesmente foi engolido e a sorte que o Rafael estava numa noite ali espetacular. Perfeito. Tanto que aqui no Morumbi a gente viu outro jogo, mesmo tendo ido, enfim, para pênalti, a gente conseguiu ver o São Paulo jogando muito melhor do que jogou lá. E assim, botou a classificação em risco por conta de recuar E não tinha basicamente altitude o time que vai ter todo. dessa vez. Exatamente. O poupar, eu acho que ele só se justifica nesse caso quando você vem de uma data FIFA. Estou falando, evidentemente, de quem não jogou Copa do Brasil. O poupar vindo de data FIFA, acho que ele se justifica quando você tem alguma dúvida sobre, sei lá, um cara que está voltando de lesão e tal. E isso a gente viu, inclusive, não só nos times brasileiros, que colocaram de maneira geral, né? Estou falando de Flamengo, estou falando de Palmeiras, colocaram os seus melhores jogadores, os seus times, se não titulares, né? Poupando um ou outro. Inclusive os times que jogaram fora, os adversários de Flamengo e de Palmeiras também jogaram com suas equipes principais, poupando um ou outro, que aí é aquela coisa de, pera lá, esse aqui tá machucado, esse daqui tá voltando de lesão, tá muito cedo, precisa trabalhar mais, então acho que tem isso. Por isso que acho que até o que o Birner tá falando faz sentido. De repente, tem nesta escalação do São Paulo de hoje já um olhar para possibilidades que ele, de repente, imagina para o jogo contra a LDU. Porque eu tenho várias dúvidas sobre a escalação depois do jogo de hoje, que eu achei o jogo muito bom, tá? O de hoje. Primeiro, é óbvio que o Luciano joga. Com quem? Ferreira foi poupado porque sentiu o adutor, mas acho que dificilmente vai ser desfalque para o jogo de Libertadores fora. Lucas, segundo a informação que a gente tinha antes da paralisação, é para o jogo de volta. Então não tem o Lucas. Quem vai ser o parceiro do ataque? Eu acho, por exemplo, não duvido que ele comece com o Rigoni jogando, porque são atletas que se movimentam muito, que se ele achar que tem um encaixe com o Luciano ali, tem qualidade, um pouco mais de capacidade de retenção de bola, um pouco mais de experiência, acostumado Mas a seria jogar interessante fora. ter um centroavante que consiga segurar a bola um pouco, porque Mas o a Crespo não pressão possui, é eu muito entendo. alta. A pressão, mas eu tô falando especificamente desse jogo. Aí é o Dineno. É um jogo que a gente viu o que aconteceu com o Botafogo. Aí ele sobe marcação, sufoca a saída de jogo, não deixa sair. Se quiser sair jogando, vai ter que ter muita qualidade para fazer isso. Qual é a opção aí, essa alternativa? Tentar a bola longa. A bola longa você precisa de um centroavante que esteja lá para segurar essa bola, esperar a aproximação dos jogadores que vem de trás, para tentar segurar ela longe do gol. Porque a gente sabe que a altitude condiciona muito o jogo, fisicamente, e aí ele vai estar mais Mas eu inteiro vou te dar fisicamente que o São vou te dar um Paulo. contraponto. Por mais que tenha toda a lógica que você está dizendo, o time do Crespo não é um time de cadenciar jogo. É um time de jogar em direção ao gol. Talvez você precise cadenciar mais o jogo, com Rigoni, Luciano, Marcos Antônio, Sim. Pablo Maia, Bobadilha, Mas o Alisson ali. Você tem aonde muito mais você- capacidade de segurar a bola. Mas em que faixa do campo você vai É isso segurar que eu essa ia bola? perguntar. Eu acho que tem qualidade para saída de jogo. A LDU vai pressionar bastante o São Paulo na saída de bola. E aí tem Não é algo comum do São Paulo, né? Ele não é um time que normalmente sofre essa marcação tão alta. Mas não vai faltar velocidade? Fico pensando, Mas falta. Luciano, Rigoni. Mas já falta. Velocidade das pessoas, quando era com o Luciano e com o André, o time funciona assim. Mas o pelas André questões Silva do jogo. fazia umas diagonais bem interessantes, que inclusive era o desafogo, Ele faz falta, ele faz era falta. desafogo para o São Paulo. Quando o São Paulo estava pressionado, por exemplo, contra o Atlético mesmo, o Rafael esperava a diagonal do André e conseguia desafogar um pouco. Então, assim, o André Silva faz muita falta, é óbvio, mas eu fico pensando assim, Luciano Rigoni na frente, enfim, o Rodriguinho como o cara atrás, eu acho que o time ficaria muito lento, né? Ali na parte da frente. Ficaria com qualidade para a posse da bola, que nem você está falando, Perfeito. sim. Tem razão. Mas eu Tem acho que que soltar fica... os caras do lado. O Enzo, se o Enzo tiver 100%, né? Tem que ver porque ele saiu no intervalo. O Wendel também estava... Mas eu acho que o Wendel terminou o jogo bem.
Enfim, o Cédric também. E aí entra uma outra questão que eu acho que hoje, para mim, isso é uma notícia muito boa do São Paulo e é um jogador em que eu deposito uma expectativa positiva bem considerável, que é o Tolói. Você gostou do que viu hoje? Gostei bastante. Também gostei. E ele qualifica a saída de bola, porque vamos supor que arme a defesa com Tolói e Arboleda trazendo o Alan Franco para o lado esquerdo. Hoje o Sabino jogou muito bem. Mas Tá? eu acho que é isso que você falou. Então, o Alan Franco tem uma saída de bola legal, o Tolói tem saída de bola boa, o Bote obviamente não é do mesmo nível do que ele tinha na Itália, a saída é um pouquinho mais lenta para o Bote, mas ele está muito acostumado a jogar do jeito que o Crespo atua. O time é praticamente, entre aspas, não foi feito para ele jogar, mas está feito para ele jogar dessa maneira, né? Acredito que ele jogava fora na Atalanta. Então, com experiência e tal, eu não duvido que a gente tenha o Tolói começando o jogo.